Jesus vai voltar em breve, etc, etc. E tinha embaixo uma parte em branco onde eles batiam o carimbo de um endereço da igreja. Tínhamos 7 anos de idade, 8 anos. Depois, eu lembro que a gente ia à casa de um amigo, André Luiz, nem sei por onde anda, isso era da época do primário. A gente ia fazer exercício e a mãe dele tinha um livro, Vida de Jesus, lá, que ela tinha comprado de vendedores de porta em porta. E nesse livro também tinha no final uma imagem da volta de Jesus, que eu ficava comparando com o folheto. E anos depois disso, quando eu já estava com 13 anos de idade, eu me tornei adventista. E aí eu entendi a questão da doutrina da volta de Jesus na Bíblia. Aí tudo descortinou por mim. Mas naquela época, eu pensava que Jesus iria voltar dentro de 1, 2, 3 anos. E ele não voltou. Ele não voltou. E passou mais tempo e ele não voltou. E surgiu toda uma efervescência que no ano de 2000 ele voltaria, o mundo, até tinha um adágio, 1000 passará, 2000 não chegará, e nós já estamos em 2021, ele não voltou. Eu esperava que eu não ia nem terminar teologia, e eu já terminei teologia, já dei aula de teologia. Tem alunos meus, ex-alunos meus, que hoje são presidentes em alguns campos da Igreja Adventista, e ele ainda não voltou e eu estou aqui. E a Bíblia fala que em breve voltará. Quão perto é o perto? Sabe, quando você vai para Apocalipse ali, ele diz para João de maneira bem clara e sem nenhuma reserva: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. Sem demora já tem 2000 anos. Aí eu já vi várias explicações, assim, demora do ponto de vista de Deus, tá? Mas eu tô do lado de cá. Deus não escreveu a Bíblia para ele escreveu para nós. Até que eu entendi, alguns também apegam muito a questão dos sinais, eu vou entrar neles daqui a pouquinho. Até que eu entendi que essa expressão sem demora na Bíblia, ela não é uma expressão necessariamente cronológica, mas qualitativa. Como assim, Rodrigo? Não entendi. Eu vou ilustrar e você vai entender. Tem uma fotografia que às vezes eu uso quando eu falo isso em palestra, que mostra uma pedra bem pontuda, assim como está a minha mão aqui, e uma outra pedra enorme por cima dela, como está a Bíblia em cima da minha mão. Tá certo assim, ó? E a erosão está acontecendo aqui. É fato, dizem os geólogos, que essa pedra de cima cairá a qualquer momento. Mas os próprios geólogos dizem que aquela pedra que está apoiada na outra está prestes a cair, mas ela pode ficar 1000 anos sem cair. Ela ficou até agora, pode ficar mais 1000 anos sem cair, ou pode cair a qualquer momento. Quando eu ouvi isso e li sobre essa história, eu falei, nossa, eu nunca queria ter uma casa construída ali, embaixo daquela pedra. Mas alguém pode falar, não, mas o geólogo falou que ela pode ficar ainda 1000 anos intacta. Sim, mas o geólogo falou que ela também pode cair a qualquer momento. Este é um a qualquer momento não cronológico, mas qualitativo. Não significa que a pedra vai cair amanhã cedo, não é uma coisa que dá para marcar no relógio. Mas significa que a qualquer momento ela pode cair. Sem contar que, do ponto de vista individual, a volta de Jesus pode acontecer para mim agora, se eu morrer. Porque a partir do momento que eu morrer, a Bíblia fala que será no abrir e fechar de olhos, e eu já vou alcançar a ressurreição. A primeira, que é a dos justos, ou a última lá depois do milênio, que é a dos ímpios. Então temos que estar preparados para a volta de Jesus. A qualquer momento ele pode voltar. Tá, Rodrigo, a qualquer momento, mas ainda assim o nosso coração está em angústia. Eu estou falando para pessoas aqui que de repente estão enterrando um ente querido hoje. Você deve estar agora, você entrou agora acidentalmente no Instagram e começou a pegar essa mensagem, e agora eu quero falar com você. Você deve estar assim, Rodrigo, nesse momento eu acabei de receber a notícia que meu tio, meu pai, meu primo, meu filho precisa ser entubado e não há vaga para ele em hospital da região, eu estou desesperado. O que eu faço? Eu nem sei porque eu estou aqui assistindo isso, eu devia estar correndo, tentando ligar para um lugar e para o outro. Deixa eu falar uma coisa para você. A esperança da volta de Jesus não é uma coisa inócua. Ela tem sentido. Ele vai voltar. Tá, e por que ele ainda não voltou? O que falta? Bom, vamos abrir a Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 21. A primeira coisa que eu me chama a atenção quando eu leio o capítulo de Lucas, capítulo 21, é que Lucas fala, por exemplo, no verso 10. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares.
coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Realmente é o que nós estamos vendo agora. Terremotos, grandes terremotos, epidemias, ó, o Covid aí, coisas espantosas. E isso tudo Jesus começou a contar respondendo a uma pergunta dos discípulos, que no verso 5, quando eles estavam vendo o templo, eles disseram assim: alguns falavam a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e dádivas. Então Jesus lhes disse: vocês estão vendo essas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Perguntaram a Jesus: mestre, quando será isto? E que sinal haverá quando essas coisas estiverem para acontecer? Aí Lucas apresenta as respostas de Jesus. Quando você vai para Marcos capítulo 12, o mesmo texto também é repetido. E também em Mateus capítulo 24, que se tornou o mais famoso dos 3 relatos da volta de Jesus. Aí alguém pode estar me perguntando do outro lado: espera aí, Rodrigues, para só um pouquinho, para, senão nem vou continuar ouvindo sua mensagem. Eu já não caio mais nessa de pegar a passagem da Bíblia sobre epidemia e falar que isso é sinal seguro de que Jesus em breve voltará. Sabe por quê? Você leu aqui, epidemias, e já lembrou do Covid. Mas se eu estivesse lendo essa Bíblia na Idade Média, eu leria epidemia e já apontaria para a febre negra, para a peste negra. Você sabe, a peste negra foi aquela doença vinda da urina do rato, da leptospirose, mas não tinham sido, ainda não tinha entendido a razão dela, e milhões de pessoas morreram na Europa na Idade Média por causa da peste negra. Se eu estivesse lendo Lucas, na época 21, na época da Idade Média, eu ia olhar para a peste negra e falar assim: olha, Jesus está perto de voltar, porque realmente tem uma peste aí. Se eu estivesse, uma epidemia, se eu estivesse lendo isso aqui na época da gripe espanhola, eu também estaria falando: ó, Jesus está perto de voltar, porque falou que ia ter epidemias. Se eu estivesse lendo na época do século XVIII, 1755, quando todo mundo estava assombrado com um grande terremoto de Lisboa, olha, haverá grandes terremotos, Jesus vai voltar a qualquer momento, porque tem terremoto. Só que o terremoto de Lisboa foi no século XVIII, nós estamos no século XXI, e ele não voltou ainda. A peste negra ficou séculos no passado e ele não voltou ainda. Então quem te garante que eu apontar terremotos, guerras e falsos profetas hoje também, indicação que Jesus em breve voltará? Essas coisas sempre existiram. É verdade. Mas para responder justamente a esta pergunta, que vem a ênfase que Mateus dá, que é ligeiramente distinta da ênfase de Marcos e de Lucas. Quando eu digo ligeiramente distinta, eu não digo contraditória, não há contradição na Bíblia, mas é uma ênfase, um outro prisma do mesmo objeto, tá certo? Se você tiver uma Bíblia aí, abra comigo para você ver uma coisa que acontece. Mateus capítulo 24, a mesma coisa, os discípulos saem, Jesus fala que o templo seria destruído de Jerusalém, e eles perguntam: Senhor, quando será essas coisas, ou seja, a destruição do templo, e que sinal haverá da tua vinda? É interessante que eles não perguntam que sinais haverá da tua vinda. Eles perguntam que sinal haverá da tua vinda. Aí Jesus viu que os discípulos estavam achando que a destruição de Jerusalém e a segunda vinda deles seriam a mesma coisa. Então, para não desanimá-los, ele deu exemplos de cada um dos acontecimentos, mas no mesmo discurso. Mas a primeira palavra que Jesus começa dizendo é a seguinte: capítulo 24 de Mateus, verso 4. Tenham cuidado, que ninguém os engane. Então, cuidado. Não se deixe enganar. Por quê? Porque virão muitos em meu nome. Então, antes que eu volte, virão muitos dizendo que são eles. Virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Agora tem um monte de gente pedindo para eu comentar de um sujeito aí de Israel que está se proclamando o Messias, mas isso é fake news. Eu não fui atrás disso porque é fake news. Em Israel ninguém está falando disso, ninguém está dando uma bola para esse negócio de Messias. Não tem nada a ver. Gente, são milhões de judeus ao redor do mundo. Se tiver um louco aí falando eu sou o Messias e juntar 20 em torno dele, não significa que Israel agora reconheceu que o Messias voltou. Mas de qualquer maneira é um louco. Tem muitos aí falando que ele é o Cristo. Já apareceram vários. Aqui no Brasil nós temos o Henri Cristo, falando que ele é a encarnação do Cristo. Você teve um outro de Porto Rico,
esqueci o nome dele agora real, que morreu há pouco tempo. O homem parecia todo bonitão na internet, todo maquiado e tudo. Tem um monte de falso Cristo e falsos profetas também, pessoas arrebatando as pessoas. Mas só que ele falou, cuidado, não deixa ninguém enganar vocês não. E ele continua dizendo, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Agora que tem. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isto aconteça. Mas ainda não é o fim. Percebeu? Mas ainda não é o fim.